Poetas do Mundo. A grande poesia na Rádio Transforma. Bem-vindos ao nosso programa Poetas do Mundo, na Rádio Transforma e Revista em Comunidade. Hoje estamos a fazer o nosso programa na bonita Cooperativa Livreira dos Estudantes do Porto, a UNICEP, medalha de mérito de grau de ouro da Câmara Municipal do Porto em 2014. O nosso convidado é Henrique Dória, poeta, amante de poesias, e que nos traz nestes programas os poetas de que ninguém se lembra. Henrique, o poeta de hoje que o Henrique nos vai trazer e que escolheu foi Léopold Sédar Senghor. Foi um estadista, poeta senegalês e nasceu em 1906. O sobrenome de seu pai, Senghor, deriva da palavra portuguesa senhor. Henrique, fala-nos deste poeta e da relação que ele teve com Portugal. Teve uma relação muito profunda com Portugal, a começar pelo nome, pela ascendência dele, e inclusivamente pelas viagens que fez a Portugal, pelo doutoramento que fez e pelo amor à cultura portuguesa. De todos os poetas da África, ele é um dos que tinha mais amor à cultura portuguesa. É curioso. Mas eu irei falar de Senghor, Léopold Sédar Senghor, relacionando-o até com o poeta de que falámos no último programa, René Char. Eles tiveram uma vida com alguns caminhos paralelos. Primeiro eram da mesma época, que tinham uma diferença de idades de pouco mais de 6 meses. Senghor nasceu em 1906, René Char em 1907, portanto houve uma diferença de praticamente 8 meses nas datas de nascimento deles. E ambos foram membros da resistência em França ao invasor nazi. E ambos foram grandes poetas e têm um tipo de poesia muito, muito semelhante, muito influenciado pelo primeiro romantismo alemão, sobretudo por Novalis. Até a forma como grande parte dos poemas deles é configurada, uma espécie de poesias em prosa, quase prosa poética, ou prosa poética mesmo, aproxima-os muito do primeiro romantismo alemão, particularmente de Novalis, e a aproximação é também notória no que toca a dois fatores importantes na poesia de ambos. Primeiro, a importância dada à natureza. Falámos da importância dada à aldeia e à natureza por René Char. Essa importância é também enorme na poesia de Senghor. Depois, a importância dada ao mistério, à magia, àquilo que é, de certo modo, inexplicável, porque no universo onde tudo é morte, a vida é algo de inexplicável. E ambos têm essa concepção de magia, de inexplicabilidade da vida, de mistério da vida. Como já falámos que a principal obra do René Char era Furor e Mistério, e também o mistério está presente e a magia estão presentes. Aliás, quando se fala em magia, fala-se em África e a magia está presente na poesia africana. De Senghor. De Senghor. Ele nasceu numa pequena cidade, agora uma cidade com 45 mil habitantes, sensivelmente, Joal, que fica ao sul de Dakar. E tem um poema
muito bonito, à sua aldeia. Ele acabou por não esquecer as suas raízes. Tem um poema muito bonito à sua aldeia que eu passo a ler, intitulado Joal. Joal, recordo-me das sinharas à sombra verde das varandas, as sinharas de olhos surreais como o luar a bater na areia. Recordo-me do Fausto do Poente, com umba de Ofena, queria ver talhado seu manto real. Recordo-me dos fúnebres festins fumegantes, do sangue dos rebanhos degolados, do barulho das zangas, das rapsódias, das quimbandas. Recordo-me das vozes pagãs ritmando o tantum ergo, e das procissões, e das palmas, e dos arcos de triunfo. Recordo-me do bailado das raparigas nubes, dos coros de luta, dança final dos mancebos, posto inclinado e ereto, e puro grito de amor das mulheres. Cor siga. Recordo-me, a cabeça ritmando, tão lenta caminhada ao longo destes dias da Europa, onde às vezes surge um jazz órfão a soluçar, a soluçar, a soluçar. É um poema, de certo modo, de saudade pela terra de origem. Ele foi, não esquecemos, ele veio para a Europa em 1928, salvo erro, e esteve na Europa até 1958. Ele foi o primeiro africano a licenciar-se pela Sorbonne. Ele foi o primeiro africano membro da Academia Francesa. Sucedeu-lhe na Academia Francesa, no lugar dele, o antigo presidente, o ex-presidente de França, Valéry Giscard d'Estaing. Ele tinha uma profunda ligação à Europa e até ao cristianismo e ao catolicismo. A mãe dele, particularmente, era católica. Há muitas informações que dizem que era muçulmana, mas é católica. E ele, até neste poema, recordo-me das vozes pagãs ritmando o tantum ergo. Tantum ergo está ligado à missa, é uma parte da missa. Portanto, ele, em França, recorda o tantum ergo nas missas da sua cidade, da sua pequena cidade senegalesa, colonizada pelos católicos franceses, não é? Portanto, é essa ligação profunda ao Senegal que ele nunca deixa de ter. É interessante que nós, a religião católica, nós quando falamos de Cristina Campo, também está muito implícito na sua poesia o latim, muitas expressões católicas e da Igreja, e como é interessante como é que também estes poetas, tanto o René Char como o Senghor, também se revêem nesta religião, ou de que forma a religião também toca na sua poesia. Sim, mas é curioso que René Char, ele era um ateu, tinha uma religião especial, a religião da quase divindade humana, embora ele não tivesse grande esperança no homem, é algo de contraditório. Enquanto que o Senghor foi católico. Então, e acha então que realmente esta parte do nazismo também tem uma influência depois nesta esperança, Sim, e na vida teve uma invasão de França pelos nazis, a tomada de Paris por Hitler, foi um momento importante da vida dele. Ele ficou prisioneiro num campo de concentração durante 2 anos, foi libertado e integrou-se na resistência, como René Char se integrou também na resistência francesa. É curioso que ambos participaram na resistência ao invasor nazi. Ele tem vários poemas que ele dedica à resistência e ao invasor nazi. Vamos ouvir? Sim, eu vou ler o poema desta obra. Eu não quero deixar de falar desta obra, que é a tradução dos poemas, de uma recolha de poemas de Senghor, por Luísa Neto Jorge. É
uma excelente tradução portuguesa. A Luísa Neto Jorge, uma grande poeta portuguesa. Normalmente não é conhecido o papel dos negros na resistência ao nazismo. E ele, neste poema, o poema Liminar, fala-nos precisamente disso. A vós, atiradores senegaleses, meus irmãos negros de mãos quentes sobre o gelo e a morte, quem poderá cantar-vos a não ser o vosso irmão de armas, o vosso irmão de sangue? Não irei dar a palavra aos ministros, tampouco aos generais. Não vou deixar, não, que louva-minhas de desprezo vos enterrem à socapa. Não sois pobres nenhuns, de bolsos vazios e desonrados. Hei de arrancar os risos, banânia, de todas as paredes de França, pois os poetas cantavam as flores artificiais das noites de Montparnasse, cantavam a lentidão das lanchas nos canais de Chamalot e de Samara, cantavam o desespero elegante dos poetas tuberculosos, pois os poetas cantavam os sonhos dos vagabundos sob a elegância da branca ponte, pois os poetas cantavam os heróis, e o vosso riso não era sério, nem clássica, a vossa negra pele. Não digais que eu não gosto de França. Eu não sou a França, bem o sei. Sei que sempre que esse povo de fogo libertou suas mãos, foi para escrever fraternidade na primeira página dos monumentos e distribuir a fome do espírito e da liberdade por todos os povos da terra solenemente convidados para o festim católico. Pois não estarei por demais dividido? E porquê esta bomba? No jardim tão pacientemente conquistado aos espinhos da selva? Porquê esta bomba sobre a casa edificada pedra a pedra? Perdoa-me, Cira Badral, perdoa a estrela do sul do meu sangue, perdoa o teu sobrinho neto o ter lançado a lança pelos 16 sons do Sorong. Nossa nova nobreza não é dominar o nosso povo, é ser seu ritmo e ser seu coração. Não é pascer as terras, mas sim como o grão de milho apodrecer na terra. Não é ser a cabeça do povo, mas sim a sua boca e a sua trombeta. Quem poderá cantar-vos a não ser o vosso irmão de armas e o vosso irmão de sangue, a vós, atiradores senegaleses, meus irmãos negros, de mãos quentes estendidas sob o gelo e a morte? Um grande poema aos atiradores senegaleses, portanto, àqueles que deram a sua vida também no gelo, eles que nasceram no calor da África, eles vão morrer e lutar e morrer no gelo europeu da França e da Alemanha também. Portanto, há aqui este poema muito importante que... E também poderíamos... também vai deixar espaço para eu poder dizer o poema que ele, como escritor que desenvolveu o movimento literário, que identificava, que exaltava a identidade africana, negra, que é a negritude, e este poema que é o mais mediático que podemos encontrar, que é o poema Para Meu Irmão Branco. Meu irmão branco, quando eu nasci, eu era negro. Quando eu cresci, eu era negro. Quando eu vou ao sol, eu sou negro. Quando eu estou com frio, eu sou negro. Quando eu estou com medo, eu sou negro. Quando eu estou doente, eu sou negro. Quando eu morrer, eu serei negro. E tu, homem branco, quando nasceste, eras rosa. Quando vais ao sol, ficas vermelho. Quando ficas com frio, ficas roxo. Quando estás com medo, ficas branco. Quando estás doente, ficas verde. Quando morres, ficarás cinza. Então, de nós dois, quem é o homem de cor? Isto é muito... É muito significativo. Um certo orgulho da identidade negra. Dele. Eu queria, antes de voltar para a negritude, eu gostaria de falar ainda da resistência dele
ao nazismo e de uma de um aquartelamento, retirado de um livro, Aquartelamento, 1940. Até porque ele esteve também preso nos campos de concentração. Não esteve, eu já referi que esteve preso claro, 2 anos nos campos de concentração e que participou na resistência. E a grande obra dele, os Cânticos da Sombra, foram uma das, também, dos hinos de libertação. Sim, ele tem vários poemas, essa fase da libertação, da guerra de libertação da França do domínio nazi e inclusivamente de louvor até às mulheres de França. Mulheres de França e vós, filhas da França, deixai que eu vos cante, que vos dedique as claras notas do sorong. Sorong é um instrumento de música. Aceitai-as, por mais bárbaro que seja o ritmo e os acordes dissonantes, como o leite e o pão escuro do camponês, puros nas suas mãos calosas e canhestras. Ó vós, belas árvores de pé eretas debaixo do canhoneio das bombas, únicos braços nos dias acabrunhantes, nos dias de pânico e desespero. Vós, altivas torres, altivos campanários sob a arrogância do sol de junho. Vós, eco claro do grito do gaulo gaulês. Vossas cartas embalaram suas noites na prisão com palavras diáfanas, sedosas como asas. Palavras doces qual seio de mulher, cantantes qual regato de abril. Pequenas burguesas e camponesas, só para elas não fostes vós avaras. Para eles ousastes... Só para eles não fostes vós avaras. Para eles ousastes desafiar a afronta da hiena, a afronta mais mortal do que as balas. E as suas frontes duras só vós sabriam, e as suas palavras simples só para vós eram claras como os olhos negros e a água transparente. Só vós lhe ouvis bater o coração, semelhante a um tantã longínquo. E há que encostar o ouvido ao chão e descer do cavalo. Servistes-lhes de mães, servistes-lhes de irmãs, flamas de França e flores de França, sede benditas. É um hino à mulher francesa que participou na resistência. Muitas foram colaboracionistas, mas muitas que participaram na resistência e foram elas, como ele diz, foram elas o alívio dos soldados. Elas que suportaram, que apoiaram a difícil luta dos soldados. Finalmente, é curioso que ele liga muito a morte ao nazismo e à escravatura. Repare-se, o Senegal foi o primeiro grande... no Senegal houve o primeiro grande entreposto de escravos da África, que era a ilha de Goreia, em frente a Dakar. Em frente ao Porto de Dakar mesmo, que é uma ilha estratégica que defende o Porto de Dakar. Então aí foi um lugar de entreposto de escravos. Creio que foi em 1444 que Dinis Dias fundou aí o primeiro entreposto de escravos. Fala-se muito dos escravos. Bem, havia escravos, escravatura, muito antes dos portugueses dos europeus chegarem à África. Os negros escravizavam-se também uns aos outros. Não foi uma coisa trazida pelos europeus, ao contrário do que um certo pensamento errado defende. Agora, o caso da Ilha de Goreia foi grande parte dos escravos transportados para o Brasil partiram da Ilha de Goreia, com Portugal, e depois conquistado pelos holandeses, conquistado pelos ingleses e finalmente pelos franceses em 1818, salvo erro, e foi francês até a independência. Portanto, era um local, e hoje a Ilha de Goreia é património da humanidade, era um local onde os escravos eram depositados, e aí nós vemos, ainda existem as mansões senhoriais dos senhores dos escravos e os lugares, as celas dos escravos, uma coisa horrível que se pode ver em Goreia. E ele tem este poema
trombetas dos grãos coroados. O grão coroado é o símbolo da morte. Daí este título. Trombetas dos grãos coroados. Onde está o teu rosto, visto em sonhos no clarão da alvorada? A tua voz de bronze liso que afugenta angustias. Abre o céu da minha janela virada para o mar. Goreia no meio da noite tardia, prodigiosa como plesiosauro. 6 velas, porém, 6 pirilampos, um semáforo no Cabo Norte, o mar e o teu sorriso, ambos iluminando-se nas opalinas da manhã. Elas de regresso, as minhas pirogas, afogadas já à linha de flutuação. Durante toda a noite pescaram teus pensamentos. O mar abrasa-se nos esplendores da infância e funde neis canteiros e sebes as brumas do meu coração com o cheiro de ouro das jujubeiras, o teu perfume, os gritos vibrantes dos melos metálicos que me consolam, me confortam. Reparem como ele, apesar desta lembrança mortífera de Goreia, ele ainda, apesar de tudo, ainda a natureza o consola, o conforta. Ainda o acalma. Também poderíamos referenciar o movimento artístico, não é? Porque ele também, o surrealismo... Não é? O surrealismo que muito influenciou. Também influenciou, claro. Profundamente. Picasso ele foi companheiro de André Breton, amigo de André Breton. Picasso... e de outros escritores surrealistas, começando por René Char e por Aimé Césaire. Aimé Césaire tem um papel importante. Aimé Césaire, iremos falar num outro programa sobre Aimé Césaire. Aimé Césaire foi um Nobel da literatura, era um negro, natural da Martinica, que ainda é uma possessão francesa nas Ilhas Caribe, ali perto de Cuba, e ele com Senghor, com Léon Damas, um poeta também, um grande poeta também da Guiana Francesa, fundaram, digamos assim, um movimento da negritude, destinado a exaltar a importância da cultura negra, do modo de ser e de viver negro. Pensa-se que foram eles os fundadores dessa ideia, não foi bem. A ideia de negritude já existia no final do século XIX, nos bairros de Harlem, em Nova Iorque. Harlem é o bairro negro de Nova Iorque, e essa ideia de orgulho negro, de orgulho pela cultura negra, que era diferente, apenas diferente, e nada tinha a invejar à cultura ocidental, apenas diferente. Aliás, eles orgulhavam-se muito da sua cultura precisamente por essa cultura, talvez fosse o próprio Senghor foi levado ao sonho que depois se desfez de uma federação Mali, que era um conjunto de povos que existiu durante algum tempo, que englobava o Senegal, o Mali, parte do Sudão. Portanto, há aí uma ligação a essa África subsaariana, ou saariana ainda, onde o Mali tem uma parte, a parte norte é saariana, e o Mali particularmente, as pessoas não sabem, o Mali teve uma das primeiras grandes universidades do mundo foram em Tombuctu, no Mali. Aliás, foi um império muito importante, e a cultura do Mali espalhou-se por todo o norte da África. E eles tinham muito orgulho. Ainda hoje nós referenciamos, por exemplo, a cultura do Dogon como uma das mais importantes culturas universais. O povo Dogon é um povo do centro do Mali, é pequeno, tem à volta de 300 mil pessoas, mas é um povo com uma criatividade absolutamente espantosa, com uma poesia espantosa, com uma mitologia espantosa. E eles tinham orgulho nessa cultura. Mas essa visão em Senghor era era essencialmente cultural, não tanto política e filosófica. E, de certo modo, isso foi criticado por alguns,
o Volz, o Inca, dizia que o Senghor tinha uma certa subserviência à cultura francesa. Aliás, neste poema que acabei de ler, ele, quando fala dos franceses que levaram as palavras de liberdade e fraternidade a todo o mundo, ele está a exaltar a cultura francesa. Não foi só isso. Não levaram só a liberdade e a fraternidade. Levaram também muita escravatura, muita violência e muita coisa má a todo o mundo. Portanto, ele referiu-se a isso também, mas não há dúvida nenhuma que ele foi muito importante na cultura, na exaltação da cultura negra, embora com uma ligação muito profunda à França. Repare-se que ele viveu 30 anos em França, de 1928 a 58, depois ele foi membro da Academia Francesa. Não é? A ligação dele à França é profunda. Os filhos dele nasceram em França, ele casou-se em França e acabou por morrer em França, na Normandia. Isso é muito criticado porque critica o desenraizamento dele e uma certa subserviência relativamente à França e à cultura francesa. Aliás, o estilo de governo dele, enquanto que ele, em 1960, foi ele que conseguiu a independência do Senegal, e o estilo de governação dele é muito ligado ao de Gaulle. Embora ele se dissesse socialista, e tem um poema que eu não deixo ler, só uma pequena parte, não temos muito... Sim, porque podemos referenciar, falando como estadista, ele foi presidente, não é, do Senegal. Ele foi presidente do Senegal de 1960 a 1980, abdicou, foi o único presidente africano, o primeiro presidente a deixar voluntariamente de ser presidente, podia continuar a ser eleito, voluntariamente deixou de ser presidente, depois acabou por vir para a França, regressar à França e viver. Mas ele tem um poema em que ele fala é um poema em que ele fala, de certo modo, de uma luta sindical que ele próprio gostaria dos ferroviários africanos, que é uma elegia para Aynina Fall, que foi um ferroviário africano que foi assassinado na luta pelos direitos dos ferroviários africanos. É uma elegia em forma de tragédia grega, com um coro, o coro das raparigas, o corifeu, em forma de tragédia grega, e ele tem aqui, cor das raparigas, era esbelto como um palmito, era negro, portanto, o Aynina Fall era esbelto como um palmito, era negro como os íris judeus, era doce como o crepúsculo que cantam baixo as cotovias, era bom como uma mãe, era belo como um Luís de Ouro. Esta exaltação de Aynina Fall e da luta sindical, ele dizia socialista, mas na prática o poder foi muito gaulista e relativamente conservador no exercício do poder, e por isso ele foi muito criticado por alguns africanos, que lhe culpam também o facto da Federação Mali ter-se desintegrado e ele se ter tornado apenas presidente do Senegal independente. Mas já eu não podia deixar de falar da ligação profunda dele a Portugal. Não só do nome dele, mas também da ligação com os nossos artistas, com a referência que faz também aos nossos ícones, não é? Aos nossos ídolos. Aos ídolos, aquilo que é português. Eu vou terminar o programa como estamos no final. Mas eu não deixo de ler, este é um poema já relativamente grande, mas não deixo de o ler na totalidade, porque ele que foi doutorado honoris causa pela Universidade de Évora, que descobriu na Universidade de Coimbra a origem do nome dele, ele escreve uma elegia das saudades. Ele admirava imenso Pessoa, admirava imenso Pascoais, e escreveu esta elegia das saudades.
dedicada a um português, Humberto Luís Bairona de Lemos, um poeta também. Ouço no mais íntimo de mim o canto da voz umbrosa das saudades. Será a voz amiga, a gota de sangue português que ascende do fundo dos tempos? O meu nome que remota às suas fontes? Gota de sangue. Ou então, senhor, a alcunha que um capitão pôs outrora a um bom de um marujo. Reencontrei meu sangue. Descobri o meu nome o ano passado, em Coimbra, em plena selva de livros. Mundo selado de caracteres estritos e misteriosos, à noite das florestas verdes, alva de plagas inauditas. Bebi a meus muros brancos, colinas de oliveiras. Todo um mundo de proezas, de aventuras, de violentos amores, de ciclones. A beber todos os rios, o Níger, o Congo, o Zambeze, o Amazonas e o Ganges. Beber todos os mares de um só trago. Traço negro sem cesura, não sem acentos. E os sonhos todos beber, todos os livros a oiro. Os prodígios todos de Coimbra. Recordar apenas. Cameleiro Moiro, eis depois alçado à minha altura, nesse século de brio, guerreiro, à altura da minha coragem, à tua manha oblíqua opor a retidão da minha lança, que desfere o raio como um veneno. À tua manha, o meu ímpeto sem costura, capitão ou marujo, já não recordo, eu restauro a força dos meus fortes, a sua submissão mais dura do que os muros. Tenho ódio à desordem. A minha missão é pascer os rebanhos, tirar a desforra e submeter o deserto ao Deus da fecundidade. Foi no século da honra. Bela era a batalha, vermelho o sangue ausente sem medo. À sombra destas dunas cantam as saudades de minhas glórias idas. E um dia em Lagos, oferta ao mar como outra Lagos. Não um rio, mas 1000 rios. Não uma lagoa, 1000 lagoas. Um só único mar com 4 distâncias. Nenhum paletúvio, uma floresta no dilúvio, sobre a vasa fervilhante de répteis do terceiro dia. E no meio das aves trombetas, macacos com seus gritos de símbolo, e uma ascensão de odores mortais e de outros suaves como oboés, reinava o terceiro dia. E a vida corria. Milhões de homens como formigas carnívoras, à corrida pelas pistas do desejo, e mulheres jazentes, ébrias de sêmen de espasmos, ébrias de vinha de palma. Percebi os signos da tribo, o amor, a morte, e com que exultação, a morte, o renascimento cortado de raios. Saudades de amores antigos, saudades das minhas saudades, do enorme vácuo vermelho de Imerina. Ah, eu confundo presente e passado. Um serão houve em honra do hóspede, em casa do senhor dos altos planos, no meio das velas de seda de cabelos, o vivo das vozes, o olho dos braços de âmbar, ao jorrar do longo queixume da orquestra e do coro à sua volta. Acaso já ouviste esses cântaros dos altos planaltos que cantam o mundo defunto, e em que paixão és pura, impossíveis amores, os corações abirmos de vertigem? Morrer de um queixume incomensurável, ao morrer de um longo queixume, num súbito se nos abisma no coração. Nada mais há, nada além do enorme e negro vácuo, Imerina. Sangram ao longe as montanhas como fogueiras no mato. Perdido no Oceano Pacífico, eu abordo a ilha ditosa. Meu coração é sempre errante, o mar ilimitado, brancas asas de arcanjos têm tubarões, as serpentes destilam êxtase e os seixos. Mulheres que são frutos e sem caroço, mulheres de sésamo, na escuridão dos cabelos, mulheres que são linguagem de iniciados. Trago ao colar de corais, ofereço a 4 flores, não sou livre de amar, traz de voltar amanhã de madrugada. A minha corola está aberta, meu mais que irmão, ama o meu príncipe abelha. Abstenho sobretudo as borboletas. São vãs as tuas armas, meu irmão. Quão ridículo é o guerreiro. Morro e renasço como quero. Meu amor é milagre. Era muito longe o tempo e no espaço, e era o mar Pacífico. Não falarei em feitos nem em reinos conquistados, aos índios de ambos os horizontes. Quantas aventuras bebidas na nascente dos rios sagrados. Mas não tenho gosto pela magia. O amor é a minha maravilha. Meu sangue português perdeu-se no mar da minha negritude. Amália Rodrigues,
canta, ó canta em tua voz baixa as saudades dos meus amores antigos, dos rios, das florestas, das velas, dos oceanos, das praias, do sol e dos golpes desferidos e o sangue derramado por tanta coisa fútil. Ouço no mais íntimo de mim a plangente voz da sombra das saudades. É um belíssimo poema de honra, de exaltação da saudade, desse sentimento tão característico dos portugueses, com que terminamos este programa. Com certeza. Deixo então o convite a conhecer o Senghor, que nos leva desde o balafon, desde a música, desde as danças africanas, às pinturas de Picasso, até à sua atitude hermenêutica de um pensamento sobre a negritude, e que teve no Senghor um dos seus fundadores. Quero agradecer ao Henrique, mais uma vez, um agradecimento profundo pelos seus extremos conhecimentos, por nos trazer realmente estes poetas de que ninguém se lembra, e é para engrandecer os nossos Poetas no Mundo, na Rádio Transforma e na Revista em Comunidade. Muito obrigada. Obrigada, Henrique. Até ao novo programa. Até um próximo programa, também que eu espero que seja sobre Aimé Césaire, um poeta também da negritude, Nobel da Literatura. Eu é que agradeço, Fernanda, e agradeço à Unicef, Cooperativa Livreira, aqui junto aos Leões, à Fonte dos Leões, Fonte dos Amores também, aqui no Porto. Muito obrigada. Poetas do Mundo. A grande poesia na Rádio Transforma.